Canal Pretos FC do YouTube, quero falar a respeito do Corinthians. Mas antes, se você gostar desse vídeo, dê like, por favor. E também nos ajude a chegar nos 100 mil inscritos. Já somos mais de 78 mil, faltando aí um pouco menos de 22 mil para a gente chegar à marca que a gente quer. Para depois, obviamente, seguir com a nossa vida, com a nossa trajetória, sempre querendo o maior número de inscritos e de audiência por aqui, trazendo conteúdo sempre para vocês. Muito obrigado pelo carinho e por estarem sempre conosco. O Corinthians perdeu para o América Mineiro. Comentei o jogo para a Rádio Bandeirantes e aí depois do jogo eu escrevi que o Corinthians não tem nada. Não tem nada. Jogadores bons do ponto de vista individual, numa grande crise técnica, talvez a maior deles, da carreira deles, de alguns. Então vamos lá. Cássio, Fagner, Gil, Jô, que não jogou, mas está numa má fase. O Ramiro, que desde foi contratado do Grêmio, no Grêmio ele jogava bem, jogo coletivo. Aqui não consegue jogar no Corinthians, quase 2 anos de Corinthians. Aí você tem o Gabriel, que foi titular em bom nível por alguns anos, hoje não joga mais. Então assim, ó, o Casares chegou agora, mas é um bom jogador tecnicamente. O Luan, que para mim tem que jogar, tem que pegar em cima dele, tem que jogar, porque tecnicamente é melhor que a grande maioria, também numa má fase. O Bozelli, que é um bom centroavante, me parece já pensando no que ele vai fazer no futuro. Parece contrariado dentro de campo, parece contrariado até com a reserva, o contrato dele está vencendo. Então assim, você pega um conjunto de bons jogadores, o Ederson chegou agora, mas é bom jogador, acho que está indo razoavelmente bem. Você pega um conjunto de bons jogadores com alguns meninos da base, o Xavier até tem potencial, mas está envolvido aí num time totalmente desarrumado, né? Então a situação realmente é complicada. O Lucas Piton entrou na pressão, agora vai ser reserva do Fábio Santos. Jogou mal contra o América, errou quase tudo. Então a pressão hoje é grande em cima dos jogadores mais jovens e em cima dos mais experientes que estão em péssimas fases. E isso junta tudo com a chegada de um novo treinador. O Wagner Mancini, quando ele foi contratado, eu achei até que foi um bom nome pelo trabalho que ele fez no Atlético Goianiense. Só que esse Corinthians aí não tem nada a ver com o Atlético Goianiense, em termos de peso, de pressão e de soluções rápidas, né? O Corinthians não pode pensar, não tem muito o que respirar, porque perdeu para o América Mineiro por 1-0, jogou mal, fez um primeiro tempo razoável, segundo tempo sofrível. O goleiro Matheus Cavicchioli praticamente não fez nenhuma defesa na segunda etapa. Um time ainda sem muitas ideias. Um time que me surpreende sem intensidade e competitividade, características marcantes dos times do Corinthians recentes. Fisicamente, eu sei que o Corinthians trocou agora o preparador, o Anselmo Sbraja foi para o Cruzeiro e chegou o Flávio de Oliveira, que sempre foi parceiro do Wagner Mancini. Fisicamente, o time do Corinthians parece um time sem potência, sem força, até nas divididas. Então, certo, o Wagner Mancini são 4 jogos, 2 vitórias contra o Atlético Paranaense, onde foi amassado e ganhou no final. Ganhou, mas foi amassado, o Walter foi o melhor em campo. E depois a derrota para o Flamengo 5-1, onde foi um vareio de bola, onde o Mancini quis jogar de peito aberto contra o Flamengo. E aí é que tá, não dá para jogar mais de peito aberto. Você joga fechado, especulando. Essa é a realidade de um elenco que me parece um elenco saturado e um elenco com as suas principais peças. Isso é um sentimento que eu tenho, certo? Com toda a nossa experiência de acompanhar futebol no dia a dia e tal, e conhecendo alguns dos atletas. Me parece que é um elenco saturado também com o que está acontecendo fora de campo no Corinthians. E só para citar um exemplo, salários atrasados. Não estou dizendo que os jogadores estão de má vontade, não tem nada a ver isso aí. Não tem ninguém de má vontade. O Corinthians está mal tecnicamente e taticamente e fisicamente. Agora, a partir do momento que a cada mês vai passando e você escuta promessas de quem manda, não, vão pagar, vou acertar tudo, e não acerta, o jogador de futebol também é um ser humano, também ele tem tolerância. E aí me parece que os jogadores do Corinthians também falta um pouco daquele espírito de luta, mas também com uma mistura de saco cheio do que está acontecendo na gestão, que é uma das piores da história do clube, e isso sem dúvida nenhuma tem reflexo do que acontece dentro de campo. Para mim isso é inegável. O Wagner Mancini, que tem 2 vitórias e 2 derrotas, a outra vitória foi sobre o Vasco também, num jogo absolutamente sofrível, onde no segundo tempo o Vasco foi muito melhor e o Corinthians ganhou o jogo no final com um gol de desvio do Everaldo, ganhou de novo, é verdade. Eu acho que o Wagner Mancini
Até depois do jogo ele disse que não vai aceitar jogador que não chuta gol. E ele tem razão. Só que aí ele tirou o Ederson, que era o único jogador que chutava. E depois tirou o Casares, que cansou. Esses jogadores eles têm que jogar, porque o Ederson até entrou na área 2, 3 vezes para fazer as conclusões, para tentar marcar os gols. Por quê? Porque ofensivamente o Corinthians é um time apático, é um time sem força ofensiva e sem criação de jogadas. Então é o seguinte, ó, se está num rumo complicado, se precisa evitar qualquer tipo de ameaça de rebaixamento no Brasileiro e vai agora para Belo Horizonte tendo que ganhar do América, lá em Belo Horizonte aí é mata-mata, tem que se atirar, vai ter que se abrir, vai ter que, né, jogar de peito aberto, como eu falei, porque se jogar atrás, o empate beneficia o América. Então não tem jeito, tem que sair para o jogo, tem que escalar o time ofensivo, ponto. No Campeonato Brasileiro tem que jogar de acordo com as suas limitações, fechadinho, para somar um ponto fora, tentar ganhar dentro do seu estádio aqui em São Paulo e seguir somando os pontos para escapar do rebaixamento. O Corinthians pode chegar numa vaga de Libertadores, talvez num G7 ou G8, se os fatos conspirarem a favor do Corinthians. Lá na frente, quem sabe, depois de uma grande recuperação, talvez. Mas hoje nada indica que o Corinthians terá sucesso na Série A do Brasileiro e na Copa do Brasil. Dá para o Corinthians ganhar do América? Sempre deu. Historicamente, o Corinthians é muito maior do que o América. O América é um clube muito bem estruturado, só que nesse momento o time do Lisca, parabéns ao Lisca, é mais arrumado que o Corinthians. Ah, e o Lisca quis ganhar o jogo. Colocou 2 atacantes aos 42 do segundo tempo, Neto Berola e Marcelo Toscano, e os 2 fizeram a jogada do gol do Toscano. Então o Lisca conseguiu ganhar o duelo tático com o Wagner Mancini, que demorou para mexer. Só foi mexer aos 20 do segundo tempo, depois que o Corinthians foi só razoável na primeira etapa. Já no intervalo ele poderia ter voltado, ficou com 3 volantes toda hora, com um time sem criatividade. E aí quando ele mexeu, o time do América já estava jogando pelo resultado, pelo empate. E aí numa especulada no final, numa ideia do seu treinador, conseguiu a vitória. Dá para o Corinthians ganhar por 1-0 em Belo Horizonte e levar a decisão para os pênaltis? Claro que dá. Dá para o Corinthians ganhar por 2 gols? Dá. Só que vai enfrentar um time bem armado, um time bem estruturado e uma equipe que faz boa campanha na Série B e que está bem também na Copa do Brasil para chegar pela primeira vez numas quartas de final. Vamos ver o poder de reação do Corinthians, que vai pegar o Internacional embalado dentro da sua arena. O Inter que nunca derrotou o Corinthians na nova arena. Vai ser um jogo complicado no Brasileirão, fechando o primeiro turno para o Corinthians e depois o jogo de volta contra o América, onde aí o Corinthians terá que ser muito mais do que Corinthians para seguir na Copa do Brasil. Não será fácil. Agora, são 4 jogos do Wagner Mancini, eu achei que foi um bom nome, mas ele também precisa se ajudar, porque me parece que de vez em quando ele está perdido, assim, ele não sabe muito o que ele faz com a apatia e com a fragilidade técnica dos seus jogadores. Essa é a opinião do canal Pretzel FC. Muito obrigado pelo carinho de sempre. Se vocês gostaram desse vídeo, deem like. Um grande abraço, uma satisfação imensa. E não se esqueçam, saúde sempre.